Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Miriam e a receita que eu vou apresentar hoje é a receita de suspiro. Eu espero que vocês gostem, então vamos à Antes de receita. começar a receita, eu vou explicar como vocês vão ter que fazer para medir os ingredientes. Aqui eu estou usando 3 quartos de xícara de chá de claras, mais ou menos, e eu vou usar 3 quartos, a mesma medida, de açúcar. Eu estou usando aqui 2 de açúcar refinado e 1 de açúcar de confeiteiro, porque eu não gosto do suspiro muito doce. Se fizer com 3 a proporção de açúcar, ele fica muito doce. Então eu sempre coloco uma xícara de açúcar de confeiteiro. Mas vocês podem usar só o açúcar refinado se preferirem. Aí vocês fazem a gosto. Então vocês vão ter que usar sempre na proporção de 3. Vamos supor que vocês peguem um copo desse tamanho para medir as claras. Vocês vão usar 3 copos, a mesma medida de açúcar, sempre na proporção de 3. Então vocês não podem medir a quantidade de claras pela quantidade de açúcar. Vocês vão ter que medir num recipiente para poder medir a quantidade de açúcar. Por quê? Porque os ovos, eles não têm o peso iguais. Aqui eu tenho 3 tamanhos diferentes. Esses 3 tamanhos, eles têm o peso diferente. Então a clara, cada um deles vai ter um peso diferente. Então por isso que vocês não podem medir a quantidade de claras pela quantidade de açúcar. Eu vou pesar os ovos para vocês verem como dá a diferença de tamanho. Esse aqui eu peguei o menor, que ele dá 43 gramas. Agora eu vou pegar o outro. Esse tem 65 gramas. 65, 64. É bem parecido com esse daqui. Mas não tem o peso igual. Agora eu vou pegar esse outro. Ele tem 62 gramas. Então quer dizer, todos eles têm um peso diferente. Aqui eu quebrei os 3 ovos para mostrar para vocês a diferença que tem cada uma delas a clara. Olha, esse aqui foi o ovo menor. Olha só como ela tem pouquinha clara. Esse da esquerda aqui é aquele que tem um pouquinho mais de peso. Olha só a diferença. Então, se vocês forem medir o açúcar pela quantidade de clara, não vai dar certo a receita por causa disso. Então, vocês têm que sempre medir em recipientes e nunca é pela quantidade de clara. Esse aqui é o que eu peguei, é o que estava quase igual a esse daqui. Que tem muito mais clara do que o ovo menor. Espero que vocês tenham entendido a proporção de medidas. Agora eu vou colocar tudo numa panela. O açúcar aqui eu peneirei, o açúcar de confeiteiro também eu peneirei. Eu sempre gosto de peneirar, porque sempre fica empedrado. Uma coisa que eu sempre gostaria de ter falado nos vídeos, e sempre eu esqueço de falar, é sobre os ovos. Toda vez que vocês forem usar os ovos, vocês lavam com detergente por fora, porque ele sempre está sujo. Então, quando vocês vão quebrar ele, a sujeira pode entrar no ovo e na receita. Então, sempre vocês lavam com detergente, bem assim, tira toda a sujeira que tem na casca do ovo e enxuga. É uma dica assim pequena, mas eu acho que é muito importante vocês fazerem isso. Agora eu vou levar no fogo as claras e o açúcar, mas não pode ferver as claras. Eu só vou dar uma aquecida nas claras. E para fazer isso, vocês vão ter que fazer com a mão. Não pode fazer com a colher, porque com a colher vocês não vão saber a temperatura da clara. Aqui eu só estou misturando o açúcar com as claras para poder dissolver melhor o açúcar. Mas eu vou fazer com as mãos mesmo. Eu sempre faço sem as luvas, mas como eu estou fazendo vídeo, eu vou fazer com as luvas. Mesmo com as luvas, eu consigo saber a temperatura das claras. Vocês não precisam se preocupar, que vocês não vão queimar a mão. Eu faço sempre no fogo baixo e nunca queimei as mãos. Agora eu já liguei o fogo no fogo baixo e aí vocês têm que fazer isso aqui. Vai fazendo isso até você sentir que a clara já está numa temperatura assim que está queimando a mão de vocês. Aí esse é o ponto. Vai mexendo assim para dissolver bem o açúcar. E de preferência que vocês façam assim numa panela grossa, igual a minha. Que aí também não tem o perigo de errar o ponto. Sempre quando vocês forem fazer esse tipo de doce, sempre numa panela grossa. Tá começando a esquentar ela, mas ainda não tá a temperatura ideal. Eu não sei se vocês vão saber o ponto só olhando eu fazendo aqui. Vocês vão ter que praticar em casa e testando. Na primeira vez que eu fiz, eu já acertei.
E nunca queimei a mão fazendo assim. Não precisa ter medo de queimar a mão. Se vocês não quiserem fazer assim sem as luvas, façam com as luvas, que dá o mesmo resultado. Vocês conseguem sentir a temperatura da clara. Bom, aqui eu já estou desligando. Esse aqui é o ponto. Ele fica assim, quase querendo ferver, mas não pode ferver. Tem que ficar assim numa temperatura bem assim aquecida. E agora, assim que vocês fizerem, já tem que colocar para bater. Agora eu vou bater na batedeira. Eu começo sempre na velocidade mínima, depois eu vou aumentando aos pouquinhos, para a velocidade máxima. E não pode deixar esfriar as claras, tem que tirar do fogo e já começar a bater. Aqui eu já terminei de bater e o ponto do suspiro é esse daqui. Quando vocês pegam assim na colher, ela nem cai. Fica bem firmezinho, fica bem durinho, esse é o ponto. Se ele tiver mole, tem que bater mais. Tem que bater até ele ficar assim, bem durinho. Agora, para assar o suspiro, eu pego uma das grades do fogão. No meu fogão tem 2 grades. Então, eu pego uma delas e eu não coloco forma. Eu coloco o suspiro já direto assim na grade. Aí eu coloco papel manteiga. Eu corto do tamanho da minha grade. Vou colocar 2 folhas para cobrir toda a grade. Eu coloquei o suspiro nesse saco de confeitar. E aqui eu tenho o bico de confeiteiro. Então, agora eu vou fazer o suspiro. Não faça muito grande. Deixa um espacinho entre eles. Aqui eu terminei de fazer todos. Dá uma quantidade bem grande. Agora eu vou levar para assar. Agora eu coloco na grade de cima e na grade de baixo eu coloco uma forma com água. Tem que deixar assim para umedecer o forno. Agora eu fecho a tampa do forno e vou assar no forno de 140 graus, no mínimo. Aqui o suspiro já assou, levou 1h e 30 minutos. Para vocês saberem o ponto do suspiro, vocês pegam assim e tocam. Aí se não tiver grudando na mão, ele tiver bem durinho, é porque o suspiro já tá bom. Agora eu fecho a tampa do forno e deixo o suspiro esfriando lá dentro, depois que eu tiro ele. Agora que o suspiro esfriou, eu separei alguns para colocar chocolate em cima. Uma cobertura que vocês podem fazer também em casa e que fica bom para vocês colocar assim em bolo, para ver, fica bonito. Então eu vou fazer só para mostrar para vocês. Eu separei só um pouquinho para mostrar. Uma opção que vocês podem fazer também. É só derreter o chocolate e colocar assim por cima. Aqui eu separei alguns para mostrar para vocês depois de pronto, como que fica. Coloquei uns com chocolate e os outros aqui em volta eu coloquei sem chocolate. Então, vocês podem variar. E com essa medida que eu fiz, renderam 100 unidades. É claro que vai depender do tamanho que vocês forem fazer. Aqui eu peguei 2 para mostrar mais perto como que fica, depois de pronto. Peguei um de chocolate e outro sem. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês como fica por dentro. Vou cortar os 2. Então, como eu fiz com açúcar de confeiteiro, ele vai ficar assim por dentro. Ele fica por fora ele fica assim crocante, durinho, e por dentro ele fica mais macio. Então na hora que vocês vão comer, fica bem assim, é gostoso para comer, macio. Agora se vocês forem fazer só com açúcar refinado, inteirinho ele vai ficar durinho. Aí na hora que vocês forem fazer, vocês escolhem como preferem fazer. Se gosta assim, meio molezinho dentro, faz como eu fiz. Se gosta bem durinho, inteirinho durinho, aí vocês fazem só com açúcar refinado. Essa é a diferença de fazer com açúcar de confeiteiro. E aí, mas aí fica bem gostoso, que por fora ele fica durinho e por dentro fica macio. Então eu gosto assim. Mas gosto também do outro jeito, só que eu acho muito doce de fazer só com açúcar refinado. Pro meu paladar ele fica muito doce, então por isso que eu faço dessa forma.
E o chocolate vocês procurem fazer com o chocolate meio amargo, para não ficar tão doce. Mas também aí depende do paladar, né? Tem gente que gosta bastante doce, mas aqui em casa eu faço como eu gosto. Então, aí na hora que vocês forem fazer, vocês escolhem como preferem fazer. E aí já passei todas as dicas de fazer o suspiro, ele não é tão simples de fazer. Então, vocês seguindo todas essas dicas, vocês vão conseguir fazer assim como eu fiz. E aí fica assim a receita. Até mais.